seja bem-vindo ao nosso momento aqui, que a gente tem garantido todas as primícias, aniversário da casa. Sempre que a gente tem um convidado especial, a gente traz vocês para perto, para esse momento de descontração, de conversa e de aprendizado. Hoje a gente está tendo a honra de ter aqui o pastor Saulo, da Igreja Internacional Rema, lá de Brasília. E assim, a gente viveu uma noite sobrenatural aqui. Eu não estou nem com voz para falar, estou até rouca, borrocada. E o que a gente viveu hoje foi muito especial. Pastorzão, primeiramente, muito obrigado por ter vindo. Comentei com o pastor ali na sala, tipo, um pouquinho do lado, e a gente nunca tinha se conhecido, nunca tinha se conectado. Mas 2026 é um ano da dupla honra, né? Então é um ano que a gente vai fazer alianças ainda mais valiosas do que a gente já viveu até aqui. Primeiro, muito obrigado, pastor. Como é que tá aí o coração para 2026? Olha, eu quero muito agradecer, tá, a oportunidade de poder abrir o ano vivendo essa atmosfera. Acho que vai ditar muito como a gente vai experimentar, né, os próximos dias e meses. Existe uma expectativa muito forte no meu coração. Eu sou, como você mesma disse, pastora Giovana, sou pastor de igreja local. Paralelo a isso, consigo um pouco viajar, mas o que o senhor tem falado muito comigo é sobre esse avivamento local. Amém. Sobre como a nossa casa espiritual, ela tem essa validação de Deus em poder ser ali um instrumento preparado, afiado para a visitação do Senhor. Não que seja mais um culto. Eu tenho dito aos pastores, pastor Átila da nossa igreja, a igreja em si, que cada culto tem que ser o melhor culto. Amém. A gente precisa viver Quantos isso. anos de ministério já, pastor? Cresci no Evangelho, mas pastoreando desde os meus 26 anos. Eu tenho 39, então você tem aí, você que é bom de conta, 14, 15 aí. Ele chegou aqui hoje, ele falou para mim que a palavra é entusiasmo. Entusiasmo. A gente sabe os desafios do ministério, não é fácil, né? A gente lida com pessoas, sem falar do mundo espiritual, que é relevante. Qual que é o segredo para tantos anos à frente do ministério? É entusiasmo? De onde vem o entusiasmo? Entusiasmo. A gente acredita muito na nossa raiz, né? A gente tem as nossas experiências com o Senhor. E aquilo que Ele me disse, aquilo que Ele te disse lá atrás, está tudo de pé. Aquela palavra que marcou a sua vida, que você se lançou para cumprir o propósito do Senhor, é ela que tem que ser viva em você. Esse entusiasmo tem que ser a partir da sua raiz, né? Estou tentando procurar uma palavra aqui, porque não caem, não são quinquilharias, sabe? Não são coisas que caem em desuso. Existem marcos que fundamentam a sua vida até o arrebatamento. Então esse entusiasmo tem que ser a partir dessa palavra inicial. Então, para mim, o meu encontro com o Senhor, fui batizado com 8 anos de idade. Uau. Então, minha experiência com o Senhor foi a partir dali. Então, eu estava vindo hoje para cá. E ali nasceu, ali você já teve, claro, um chamado para o cuidado com a igreja? Total. A partir dessa exposição com a glória de Deus, Ele nos faz ter vislumbres, relances. Né? E ali o Senhor já me dizia claramente sobre essa propriedade profética e sobre essa responsabilidade a partir de pessoas. Eu me via. Eu lembro que eu tinha 12 quando eu desci as águas, eu tinha 12 anos de idade. Eu desci as águas e parece que viram uma chave, né? A gente consegue, são camadas, né? A gente consegue acessar mais uma camada. E eu via pessoas, gente, sentando, ouvindo, eu não entendia. Imaginava que seria algo assim, assembleano, sou assembleano de origem, lá do Nordeste, alagoano. Você é alagoano. Sou lá de Maceió, estou em Brasília há 15 anos. E cresci já nesse contexto, então, envolvido nessa revelação de oração, de consagração, de vigília. Você vai, todo lugar que você acessa, você tem em Deus, você tem um passo à frente. Ambientes, eles são estratégicos para te dar respostas futuras. Então eu vivia nesses ambientes onde o Senhor ali me fez estar um passo à frente. Então comecei a ver muita coisa à frente, comecei a ter sensibilidade espiritual. Aí, no decorrer da vida, fluímos, estudamos e trabalhamos. Aí surgiu um convite, venha trabalhar a Brasília, ia trabalhar a Brasília. E ali o Senhor falou, só quero que você me obedeça, só esteja aqui. Só esteja aqui, o resto é comigo. Eu me lancei ali e fui viver integralmente, né? Foi que o Senhor foi desenrolando aí o rolo, esse dialeto pentecostés, né? Você vai em muitas igrejas ou você foca mais na sua igreja local? Como que é hoje a sua agenda? Bem interessante essa pergunta, porque para específica, em 2026, o Senhor me disse, pare. Sabe quando você está na sua melhor fase de agenda e mais agenda e mais agenda? E todo lugar que você se dedica, você usufrui disso. Eu tenho a igreja já faz 7 anos, né? Vai fazer agora março. E construída,
própria construída. Paralelo a isso, o ministério evangelístico aí também, você vai para um lugar que tem visibilidade, você é apresentado para enfim. E daí comecei, e havia minha igreja ali precisando do pastor Saulo. Porque eu era só o pregador que ia ao domingo. Então eu estava a semana ali indo tal, e vai usufruindo, né, de outros lugares, pastor Átila, pastor Giovana, aí o Senhor me disse, eu estou lhe parando. Volte para a sua igreja local. Honre e valorize a sua igreja local ao ponto de você priorizá-la. Uau. E daí, é muito bom, muito bonita essa palavra honra. Mas a honra parte do princípio de pertencer. Com certeza. Você nunca vai honrar ninguém se você não pertencer ao lugar. Você nunca vai honrar o lugar se você não pertencer ao lugar. Você nunca vai honrar uma pessoa se você não conhecer a pessoa a esse ponto. Então eu tive que cancelar, tive que parar e focar na minha igreja. Então eu estava muito fora e a minha igreja existia. Existia que eu falo, andava. E daí a partir desse meu desejo, essa minha obediência, perdão, de novembro de 2025. Eu tinha agenda até dia 18 de dezembro. Parei. Minha última agenda fora foi dia 17 de novembro. Foi em Fortaleza. Fiquei. Minha primeira agenda, que eu falo assim, que a gente tem lugares que a gente vai para cumprir uma agenda. Tem outros que a gente vai para ser alimentado, né? Então eu posso falar que hoje eu não vim cumprir uma agenda, eu vim ser alimentado. Uau. É isso que eu ia te perguntar. Você indo em várias igrejas, o que você tem analisado da igreja brasileira? Você tem mais ido em igrejas onde você vê que está tendo uma necessidade da sua entrega para despertar aquele ambiente, ou você está indo em lugares onde você também está sendo alimentado e está tendo essa cooperação, né, no reino de Deus? Eu acredito que o entendimento do evangelista sempre tem que ser esse. Você tem que cooperar com o que já existe. E a partir disso você consegue fluir. Os 3 anos que eu vivi intensamente esse ministério evangelístico, eu posso garantir, assim, posso falar para vocês com muito temor e tremor, né? Existe uma carência muito grande, né, de mover genuíno, né? O Brasil é muito rico, até em termos de profetas, de pregadores, enfim. Mas a gente, sendo pastor de igreja local, a gente tem um filtro, né? A gente começa a ver coisas e falar coisas que fala assim, poxa, eu preciso falar a partir do filtro da minha realidade. Então, quando você me pergunta sobre o doar, o receber, eu posso garantir que esses 3 anos foi mais de doar. Isso, eu estou abrindo meu coração, acho que é um lugar seguro para a gente aqui. E eu me cansei. Me cansei mesmo. Porque cansa. Porque cansa. A gente cansa, mas não desiste. Sim. Sabe aquele valente de Davi? 2 Samuel 23, que diz que ele cansa e tenta largar a espada. Eu ia te perguntar isso agora. Você acha que escolhido tem escolha, pastor? Não, eu acredito que escolhido ele só tem uma opção. Você cansa, mas você não para. Eu canso, descanso, mas eu continuo. Eliezer, ele quis largar a espada. A Bíblia diz que quando ele vê que ele não consegue largar a espada, ele pega, retoma a guerra. O detalhe do valente de Davi, que veio ao meu coração agora, é que Samar é um dos valentes de Davi. E a Bíblia diz, pastora Giovana, que ele se coloca no campo de lentilhas, para defender o campo de lentilhas. Pastor Átila, você sabe melhor do que eu que campo de lentilhas não tem valor econômico. Tem valor monetário. Mas não é questão de valor, é questão que é meu. Então, o valor que existe, o valor que tem, quem dá é você. Giovana, pastor Giovana, perdão. Quem sabe alguém fala assim, não interessa se você não concorda com a minha entrega. É o meu campo de lentilhas, não tem valor para você, mas tem valor para mim. Eu sei o preço que eu paguei para ter esse campo aqui de lentilhas. Aqui na casa as nossas lentilhas são pessoas. É isso. Tem pessoas que ninguém dá valor, ninguém dá valor por elas até o fim. Eu acredito. Vai até o fim, é isso que tá. Aí é valente de Davi. Então, por você me doar, me cansar, eu vi que eu fui marcado no altar. Eu canso, eu tento mudar de rota e eu não consigo. Mas é porque Jesus, ele nunca vai querer ser a nossa única escolha, né? Na verdade, perdão, ele nunca vai querer ser a nossa única alternativa. Ele pega Pedro sem nada, dá a ele uma alternativa
Mas ele fala, não, eu não quero ser a única alternativa, eu quero ser a única escolha. É isso. Você vai ter outras escolhas, sim. Sim. Você vai fazer agenda, aí você começa a ser conhecido, começa a prosperar, aí você começa a ter escolha de dizer sim ou não para uma agenda, dizer sim ou não para sua igreja local. Mas quando você fala, não, eu vou viver o propósito de Deus, não tem como dizer não. Não tem escolha, né? A igreja lá está vivendo o quê em 2026? Qual é a declaração que vocês têm feito? Aqui a gente está falando em dupla honra, a gente viveu 2 anos de maturidade, de crescimento, e esse ano a gente tem declarado que vai ser um ano de dupla honra. Como é que está lá? É um ano da visão. Ano da visão? É um ano que nós vamos viver o DNA da igreja. Eu preguei na nossa virada, quarta-feira, e eu disse que Deus não muda tempo, Deus muda a nossa visão. Qual a visão de vocês lá, pastor? Nós somos uma igreja bíblica, mas uma igreja que caminha a partir dos 5 ministérios, uma igreja que ama servir, nós temos os pequenos grupos, a gente gosta, eu particularmente, né, gosto muito de ver o liderado como alguém que pode ser até que maior do que eu nesse aspecto, né, então eu gosto de impulsioná-los. Então somos uma igreja família. Uma igreja, posso falar assim, pela nossa origem, né? Uma igreja que tem trabalho de oração, sexta-feira à tarde. Ele fez hoje a Tarde da Bênção. Tarde da Bênção. A gente é apaixonado pela Tarde da Bênção. Bênção. Você precisa me ajudar lá. Tá eu e o pastor Vitor aqui à tarde, na terça-feira, a gente vamos na Tarde da Bênção, a gente corre ali. A gente chama a sexta-feira do Socorro Divino. Uau, eu falei, gente, quem vai dar um pulo lá na sexta, lá escondido. Você pode esperar que eu já quero fechar aqui, ó, deixar aqui ao vivo para os irmãos. A sua presença lá. Eu falo assim, gente, quem só para sexta-feira à tarde, 15 horas, é porque precisa de um socorro. É verdade. Aí eu falei, vou ao Socorro Divino. Então a gente tem... E sexta-feira hoje foi marcante, né, Átila? Eu falei no início do culto, acho que você não estava lá, que desde que a casa nasceu, eles falam que a sexta-feira é o pior dia. Eu falei, pior para quem não veio. Boa, amei. Quem tá aqui. Amei o que você disse aí, amei. E hoje foi sobrenatural, né? Que sexta-feira, que presentão de Deus. Eu já vejo um cenário muito diferente em 2026. Eu, no último culto, antes da virada, eu falei que as pessoas elas criam muitas expectativas em calendários, né? Quando começa a chegar o dia 31 de dezembro, a gente começa a fazer nossas metas, vou fazer dieta, vou entrar na academia, e a gente acha que o ponteiro do relógio virando meia-noite vai me transformar em uma nova pessoa. Mas na verdade o que muda é aqui. Então eu acredito que a visão eu acho que é semelhante ao que você pregou, que você ministrou na quarta-feira, eu vejo um alinhamento de propósito. Amém. A visão que Deus estabelece no nosso coração para o ano de 2026 é um ano de Deus fluir. O que você falou hoje sobre Davi ter jogado a pedra, mas ele pode até ser bom de mira. Ele pode até ter ali um detalhezinho de Davi, mas o gigante ter caído não foi Davi. Não foi Davi. Então eu vejo que a nossa pedrinha, a nossa boa mira para esse ano é só acreditar que Deus vai fazer. 2025 a gente correu muito, e daquela sensação de correr e não sair do lugar, mas nos deu uma maturidade. Baixo, né? Mas foi bom. Nos deu uma maturidade muito incrível de entrar em 2026 aliviado. Amém. Confiando que está nas mãos dele. É isso. E a fé que não te desafia não é fé. A fé tem que te levar para esse extremo onde você só vai ver o Senhor. Amém. E obedecer à voz dele. Pastor, se tivesse que falar assim sobre, dar um conselho para um jovem, uma pessoa que está começando agora na igreja, você poderia dizer assim para essa pessoa, pelo menos 3 inegociáveis? Tem uma jornada com Deus. Cara, você quer ter uma jornada com Deus? Guarda esses 3 inegociáveis. Leve Deus a sério. Ame a palavra do Senhor. E viva como se Cristo voltasse agora. Uau. Para mim são 3. Eu podia falar outros, mas acho que esses permeiam toda uma vida cristã, sabe? Levar Deus a sério, saber que Ele não te escolheu. Ontem a gente estava aqui com o pastor e eu acho que eu vou falar algo que eu queria ver da sua experiência também, porque a gente vive isso também na internet. A casa tem uma força muito grande, graças a Deus, na internet. Mas hoje a gente também tem essa faca de 2 gumes, né? A galera se alimentando aí de tudo quanto é lado, né? Tudo. Eu acho que ontem ainda fez uma referência a uma pessoa que quer uma palavra de Deus, mas não faz um devocional, assiste um vídeo no YouTube, ou fica numa live para que alguém leia a Bíblia para ela. Enfim, nada contra, toda forma é forma de encontrar Jesus, mas você vê isso como um desafio para a igreja local? Para as ovelhas? Total. E a parte do líder também, o líder tem que se colocar nesse lugar, né? Porque eu digo a vocês isso, porque quando você quer ser relevante, você tem que dar direção às pessoas, você só é relevante quando você dá direção às pessoas. E esse desafio de vocês, sabe, de fazer primícias, de motivar a igreja a orar, a ler a Bíblia e tal. Isso é o que permeia a vida de um crente. Então o desafio, eu acho que puxa aqui pra gente, né, pro lado de cá,
é que a gente permaneça com aquilo que Moisés às vezes se cansou e teve que ter ajuda. Não era um peso, não era objeto, me permita, não era estrutura. Era o que Moisés carregava. A mensagem que Moisés carregava era tão arrojada. Porque a Giovana é muito legal. Pastor Giovana, você é muito legal. Obrigada. Mas sabe o que incomoda? Essa tua mensagem de santidade, essa tua coisa de vida com Deus. Sabe? Moisés era assim. Alguém olhava para Moisés e dizia: Átila, você é até gente boa, cara, mas você prega esse negócio muito assim e tal. Então, eu digo a vocês isso que a pastora Giovana me perguntou. A gente não pode negligenciar esses princípios. E nosso desafio é permanecer para sermos relevantes nesse lugar de direção. Se a gente for franco mesmo, se a gente analisar a história das igrejas brasileiras, aquela igreja caricata das novelas, sabe, dos filmes brasileiros, sabe aquela igreja? Aquela igreja caricata, o pastor, ele tem o poder de influenciar totalmente a vida de uma ovelha. Sim. E isso é muito sério. Muito. Chega de testemunhos assim que, pastor, porque você falou isso, eu cortei uma sociedade. Pastor, porque você falou isso, eu tomei essa decisão. Então, eu me assusto muitas vezes com esse feedback, com esse tipo de testemunho. Só que, para um pastor que tem uma ovelha que não busca, que não faz devocional, ela é muito mais fácil de ser levada para a direção que esse pastor quer. Então, o pastor que não quer que a ovelha tenha uma maturidade espiritual, ele vai a dominar da forma que ele quer dominar. Só que eu vejo que essa frieza da igreja brasileira em não buscar, em achar que vir ao culto, receber uma palavra do pastor é ter intimidade com Deus, isso tem me chateado. E todos os cultos, se puxar minhas lives, todos os cultos eu falo, gente, não fica só nisso aqui que eu tô falando, não. Que isso aqui seja só um incentivo para você chegar em casa e procurar. Busca o texto, perfeito, onde está, qual o contexto histórico. Porque eu comecei o meu ministério falando com jovens. Então, a minha intenção para os jovens é fazer eles ser apaixonados pela Bíblia e não depender de alguém. Aqui na igreja a gente até é ousado, né, pastora Giovana, de falar, gente, vocês não precisam de uma placa de igreja para servir a Deus, para se conectar, né, com Deus. Desafio, né? Falar isso. Né? Não, a gente fala, vocês não precisam de mim. Isso aí. Vocês não precisam de um pastor para se conectar com Deus. Deus quer na intimidade, no secreto. E o que a pastora Giovana falou as pessoas hoje elas colocam um podcast, uma live, e isso tem sido o tempo de devocional. E eu fico imaginando um Deus que cria Adão para poder se relacionar com ele ao pôr do sol, olhando e falando assim, onde estava o YouTube nessa? Não estava. E o engraçado é que o devocional, muitas vezes, a gente tem negligenciado isso, levando para uma esfera apenas de estudo, mas Deus quer relacionamento. Deus quer ouvir a nossa voz. Esses dias eu falei, aconselhando uma pessoa, eu disse, Deus não tem dificuldade de ouvir as nossas crises, até porque Ele já sabe delas. E às vezes a gente faz desse momento de devocional um momento tão litúrgico que não fazê-lo às vezes é melhor, do jeito que tem sido feito. Porque só então, religioso, né? A ideia hoje é levar as pessoas a conhecerem, a nossa ideia da casa, né? A minha ideia é a conhecerem um Deus de relacionamento, um Deus que vai para além das máscaras. E é nesse diálogo, e o Deus revela pela palavra, que você conhece e é conhecido, né? Esse é o grande desafio. Isso vindo de fora é impossível. Não dá. Se você não se dispor, como o Senhor disse a Jeremias, levanta e desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Existe um diálogo iniciado entre Deus e o Senhor ali, Jeremias. Mas porque Deus estava dizendo para Jeremias, levanta e desce à casa do oleiro, levanta e se dispõe. Vai além do devocional que você está lendo, vai fazer algo a mais, porque só assim você vai ouvir o que você não está ouvindo aqui. Desce. Se para Jeremias foi desce, se para Ezequiel foi põe-te em pé, se para Abraão foi sai da tenda, o que é que o Senhor está te dizendo hoje? Volta às práticas, não negligencia esse lugar que é só você e o Senhor. E é ali que você vai ter a revelação plena. Aí você pode sim ir lá comprar um devocional, abrir um culto, mas primeiro tenha essa prioridade na sua vida. Se para Jeremias foi isso, quem sabe para você volta a orar. Volta a dar bom dia para Jesus. Volta a dar bom dia, fecha o YouTube. Fecha o YouTube e vai orar. É uma conversa pastoral. Quando a gente está conversando aqui, a gente fala para um gabinete, a gente conversa com... Eu sou muito como é que eu posso falar? Intencionalista nos meus momentos, nos meus encontros. Eu venho para cá ministrar, trago 3 jovens da igreja.
né? Casados ali, eles vão viver a partir do que a gente faz. Pastor, você falou em gabinete, isso é uma coisa que hoje em dia é quase fora de Não moda, tem, né? não tem. Como é que você vê isso? As pessoas têm aceitado o gabinete? Porque hoje em dia a gente vai confrontar alguém, a pessoa sai da igreja. Antigamente o gabinete tinha um peso, o pastor ligava, né, Ângelo? Vamos ter um gabinete. Aí você Tá doido. morria, Você recheado. ia... Ligava E pro profeta, aquilo- você tá vendo alguma coisa? E aquilo era sério. Pouquíssimas vezes eu tive uma DR com o apóstolo Valdir, por exemplo, e aquilo para mim era sério e relevante, era canal de condução da minha vida. Total. Hoje em dia você tem dificuldade com isso lá. Como é que porque a modernidade, a internet está invadindo até isso. É. Hoje em dia a igreja é quase um fast food. Na verdade, eu estava ouvindo ouvindo esses dias alguém falar, ele falou assim, olha, eu não faço gabinete. A palavra que eu lanço no altar já serve para você tocar a vida. Eu discordo disso, né? Jesus, ele, como você mesmo diz, Jesus teve um gabinete com Pedro, ele diz, Pedro, tu me amas, tem coisas que você só vai ouvir em gabinete. E doa quem doer. Queira não, entenda não. Você, o pastor legítimo, a liderança legítima, saudável, que não é tóxica, nem é narcisista, ela vai se preocupar com você ao ponto de ter um tempo só com você. Ao ponto de correr o risco de te perder. Ao ponto de correr o risco de te perder. Exatamente. É isso. Tá? Pedro, tu me amas, ali era o gabinete, cara. Essa personalidade de Jesus assar peixe na praia. É um gabinete. E a graça de Jesus é perguntar o que ele já sabe. Porque ele já sabe. A gente volta para aqui. Jesus quer ouvir. É um desafio. Jesus quer dizer, quando você parar de fingir, eu vou parar de fingir que estou escutando. E a gente vai começar uma conversa real. Jesus não quer, no grande dia, Jesus não quer saber se o Saulo, se a Giovana, se o Asa, não é o que ele falou, é o que ele deixou de falar. É verdade. Por falar nisso, deixou de falar. Já teve, bem polêmica essa pergunta. Já teve uma profecia que você fez assim, não vou falar. Não vou falar. Ó, não vou falar já, não vou falar da forma que tem que ser falado, vou falar show. Mas como é isso? O desafio é o profeta de ofício, né? Me coloca assim, um lugar bem assim, bem como tremor. O profeta de ofício, eles colocam em um lugar de ser porta-voz do Senhor, né? Então, existe algo que a gente entrega em público e tal. Existe algo que eu já tive a oportunidade de ministrar, de falar palavras proféticas duras assim nesse aspecto, né? Aqui, em off e tal. No altar, eu tive a oportunidade, mas eu tive medo. Eu sou ser humano, cara. Eu falei assim, tá na minha conta, tá? Na minha conta. Mas até mesmo fora do altar, assim, hoje você já tem uma bagagem, 39 anos, mas assim, no início do seu ministério, Loucura. quando Já. era uma profecia dura, algo Já. duro, como foi essas primeiras experiências? Entregava. Saía. Entregava. Eu vou falar, é um ministério que eu agradeço a Deus que Deus não me deu. Não é, Existem experiências pontuais em que Deus manda a gente dizer algo, no meu caso, para alguém. Mas eu vou falar, eu conversava, não sei se você conhece o Vitor Hugo chileno, um grande profeta. Claro, e ele falava para mim, referência. amiga... Posso falar? Posso falar? Pode você falar? Ele falava pra minha amiga, eu tô aqui, eu tô vendo isso, mas eu não posso falar. Ele, às vezes, a gente viajava de carro, já de ontem, final de estar com ele, ele falava que eu tô vendo um anjo aqui no retrovisor, que eu falava, não quero ver. Eu também tenho uma experiência assim de uma irmã lá do Paraná, estava num culto, uma conferência, ela, não quero ver, eu pregando, não quero ver, tá? Por quê? Porque Deus está me mostrando um negócio assim. Eu não queria ver, não, mas não quero ver nada. Eu não quero ver, sabe? Tem. Teve, e eu acho agora, não sei se a gente fica maduro e fica um tanto mais que frouxo, mas assim, antigamente era sem filtro. Era pai, mas hoje em dia eu não falo como tem que falar assim. Eu falo a mensagem, entenda o que eu digo, pelo amor de Deus. A mensagem é falar. Sim. Agora, a gente tem uma palavra, tem uma forma. Não, eu acho isso muito certo, às vezes, dependendo das coisas no secreto, nem tudo. Ixi! Eita, agora! Você acha que isso foi a defesa civil? Nem tudo é no público, né? Tem coisas que é no secreto. Tem coisas que... Senão a gente mata os outros. Tem coisas que eles iam falar assim para a manda ele, não quero nem falar com ele, manda ele mergulhar. É isso aí. Manda ele mergulhar, já vai entender o que é. Forte. Pastor, já que o Vitor apitou ali, tá na hora. Você vai jantar, a gente vai jantar. A gente tem pedido sempre para os pregadores que vêm, deixar uma palavra, no final a gente vai apresentar para a igreja uma oração de todos os profetas que vierem, pastores. E eu queria que você pudesse dar uma palavra para a nossa igreja, uma oração, enfim, da maneira como você se sentir à vontade. Amém. E porção dobrada nesse tempo é viver não o que você acredita apenas. É viver sobre uma palavra de Deus que você não entende.
Porção dobrada não é o que você já tem. Porção dobrada é aquilo que o Senhor tem para derramar. E usar o que você tem, usar essa arma que você tem, usar essa forma que você é, usar essa identidade que Ele te fez. E a partir disso, Ele reverbera, Ele investe. Quero declarar profeticamente, eu vi Amém. pelo Espírito, enquanto eu estava assumindo o púlpito dessa igreja, eu vi como o Senhor estava transicionando. E é um tempo muito apostólico para essa casa. É um tempo onde o Senhor vai conduzir vocês a sair desse lugar e levar aquilo que vocês têm vivido como igreja local para outros lugares. Existem palavras liberadas para a liderança dessa igreja. Existe um tempo apostólico liberado sobre a pastora Giovana. Existe uma unção sobre a sua vida, pastor Átila, né, onde você irá colher as semeaduras que você lançou. Em nome de Jesus. Sabe, é um tempo onde o Senhor vai honrar os teus anos de fidelidade. Glória a Deus. E eu sei que a casa ela tem uma palavra de Deus, porção dobrada, e isso inclui também sobre os ministérios que frutificam nesse Em lugar. nome de Jesus. O que eu entendo e vejo pelo Espírito, pastora Giovana, é que Deus está alinhando a expectativa dessa casa com o relógio do céu. Aleluia. Tá? Então isso vai se juntar. Esse beijo apaixonado Glória é a quando o Deus. céu beija a terra. É aquilo que vai gerar esse avivamento. Tanto Aleluia. pede, claro. Amém. Estádios cheios, ok. Mas existe um beijo apaixonado esperando aqui. Amém. Olha Eu isso. creio. Igreja. Então, você que está nos vendo, né, recebendo através desse instrumento de comunicação que essa igreja tem, você é responsável por ser a resposta do Senhor nesse lugar onde o Senhor te plantou. É ali que Ele vai te fazer viver a porção dobrada que você tem com o que Ele quer investir. nesse lugar. Aleluia. Glória a Aleluia. Deus. Amém. Fica ligado, a gente volta amanhã com o nosso apóstolo Valdir. E aí você vai ficar aqui nos bastidores com a gente. Um beijo pra vocês, até já já.